Bom, agora mudando de assunto, pessoal, a América Latina tem uma nova crise diplomática. Policiais do Equador invadiram a embaixada do México em Quito. E aqui em Brasília, Itamaraty já se manifestou. Então eu vou chamar a Janaína Camelo, que vai contar um pouco mais para a gente qual é o posicionamento do Brasil em relação a mais esse conflito. E daqui a pouco a gente vai também ampliar o tema com uma entrevista ao vivo aqui no nosso Jornal Jovem Pan. Fale, Janaína. Pois é, Evandro, mais cedo, logo pela manhã, o Itamaraty divulgou uma nota aí, né, dizendo que o governo brasileiro condena aí toda essa ação policial, diz que o governo condena nos mais firmes termos a ação da Força Policial do Equador na Embaixada do México em Quito, que aconteceu ontem à noite. Então a gente inclusive tem essa nota para mostrar aí na tela. Ela diz o seguinte, que a ação constitui clara violação à Convenção Americana sobre Asilo Diplomático e à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. E dispõe aí que os locais de uma missão diplomática são invioláveis, né? Ou seja, as embaixadas, por exemplo, podendo ser acessados por agentes do Estado receptor somente com o consentimento do chefe da missão, responsável ali pela embaixada. A medida levada a cabo pelo governo equatoriano constitui grave precedente, cabendo ser objeto de enérgico repúdio, qualquer que seja a justificativa para sua realização. É o que diz essa nota do Itamaraty, e aí o governo presta aí toda a sua solidariedade ao governo mexicano. Então, o que aconteceu ontem à noite, né? A polícia do Equador invadiu aí a embaixada do México, que fica em Quito, capital do Equador, e prendeu o vice-presidente, o ex-vice-presidente do Equador, que é o Jorge Glass. Ele estava refugiado aí na embaixada do México desde dezembro do ano passado, depois que ele foi condenado pelo crime de corrupção, inclusive numa investigação envolvendo a Odebrecht. Mas ele alega ser alvo de perseguições da Procuradoria-Geral do Equador. E aí só ontem o México anunciou que estava concedendo aí o asilo político a ele. E aí logo depois disso o Ministério de Relações Exteriores do Equador, então, acusou o México de estar violando acordos de asilo político. Foi quando aí o governo então enviou essas tropas de policiais para a embaixada, que literalmente invadiu, arrombou ali a porta principal do edifício e prendeu o ex-vice-presidente. Essa invasão, inclusive, ela acontece um dia depois que o governo do Equador também declarou persona não grata à embaixadora do México, que é a Raquel Cerur. Após essa invasão, Evandro, o presidente do México, né, o Andrés Manuel López Obrador, ele suspendeu as relações diplomáticas com o Equador. E hoje de manhã, nas redes sociais, o governo do Equador postou uma nota dizendo o seguinte, com o título, abre aspas, defendemos a soberania nacional, impunidade zero, fecha aspas. E nesse comunicado, aí, sem citar o nome de Jorge Glass, diz que nenhum delinquente pode ser considerado um perseguido político. Foi o que disse o governo nessa nota. O Parlamento do Mercosul teve uma atualização agora há pouco. O Parlamento do Mercosul disse que vai apresentar uma resolução para suspender o Equador do bloco, em razão aí de ter violado regras internacionais como a Convenção de Viena, né? Que foi citada aí pelo Itamaraty. E também numa coletiva que foi concedida agora há pouco, a chanceler do Equador, que é a Gabriela Sommerfeld, ela disse que essa ação policial que acabou entrando ali na Embaixada do Equador e prendeu o ex-vice-presidente aconteceu em razão de um risco real de fuga iminente por parte dele. É com você, Evandro. Muito obrigado pelas informações. Janaína Camelo, boa noite para você. Quero avançar nesse assunto, conversar agora com o doutor Alexandre Pires, né, professor de Relações Internacionais do IBMEC aqui em São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos aí compartilhando a tela novamente neste plantão. E eu gostaria que o senhor trouxesse a sua análise sobre mais esse conflito, né? Os policiais invadiram então a sede da embaixada em Quito para prender Jorge Glass, que é ex-vice-presidente, né? E que atuou junto com Rafael Correa lá atrás. E isso gera agora esse rompimento das relações diplomáticas entre México por ordem de López Obrador. Aonde que isso vai parar no teu ponto de vista? Boa noite, Evandro. É sempre uma satisfação dividir tela aqui com você. Bom, nós temos uma situação bastante atípica, né? Casos de ruptura ali de relações quase sempre ocorrem em razão de agressões territoriais, conflitos armados, né? Ou seja, com relação ao direito de asilo, não é um fato comum, né? Ou seja, se nós olharmos o caso do Assange, ele ficou ali preso, com residência na Embaixada do Equador em Londres por 7 anos, e mesmo
né, um Estado tão forte, uma potência mundial como a Inglaterra, né, o Reino Unido, respeitaram esse direito de asilo, que é praticamente um ponto pacífico em diplomacia. Mostra, claro, que o Equador é um país instável, né, ou seja, já teve toda uma situação de instabilidade ligada ao período do Correia, né, mesmo ali no seu sucessor, em que o Blas era o vice, e, ou seja, com acusações de corrupção, ou seja, aquela estrutura típica da narrativa sul-americana, né? Corrupção, serviços públicos superfaturados, compras superfaturadas. E agora, né, essa figura que era o Blas, que estava ali sendo processado, foge para a embaixada, pede o asilo, né? Estava ali desde dezembro, nem é tanto tempo, e a invasão foi extremamente truculenta, acho que é uma cena nem imaginável, parece aqueles territórios em que o Estado acabou e forças tomam as embaixadas para assassinar americanos e tal. Então, assim, realmente nós temos um sinal muito ruim para o Equador. Ele violou a Convenção de Viena, pode haver uma retaliação internacional, pode ser que o México só encaminhe isso para a Haia, né, para a Corte Internacional, e não avance muito, mas pode sim haver uma pressão internacional das potências para que isso não ocorra, e aí, claro, talvez o Equador fique numa situação, digamos, de pare internacional. Eu digo em que sentido? Maior dificuldade para acordos comerciais, para conseguir dólar, para manter a sua economia funcionando, acesso a empréstimos, acordos com países da América do Sul, com a Europa. Então, assim, não é uma situação confortável essa do Equador agora, e eles vão ter que, de alguma maneira, dar uma resposta. Agora, professor, é mais uma situação em que a gente acompanha um território de embaixada que não necessariamente é um território estrangeiro, ele pertence ao país, mas é um território onde as autoridades daquele país não teriam atuação, a não ser que haja uma permissão ou um acordo de quem detém a embaixada, que neste caso seria o México, é isso? Isso, o que nós dizemos é que o Estado, né, que está recebendo a missão, ele não tem jurisdição naquela área por convenção, por acordo. Então, ele abre mão, num acordo em que o Equador continua sendo signatário, abre mão de ter ali jurisdição, e ele não pode invocar essa jurisdição em nenhum momento, né? Ou seja, existem alguns recursos, mas todos passam ali pela aquiescência do chefe da missão. Não é simplesmente um ato do presidente do Estado soberano entrando, não pode se fazer dessa maneira, né? Ou seja, aquele território não é soberano, mas não há jurisdição nacional do Equador sobre aquela área. Ele abriu mão de ter jurisdição civil, administrativa, ou seja, tudo tem que ser negociado, inclusive veículos, as pessoas que estão asiladas, todos eles estão sob proteção diplomática. Então, eles rasgaram uma convenção, que é uma convenção até nova, é de 61, mas assim, não quer dizer que ela não seja respeitada, ela praticamente sistematizou 200, 300 anos de diplomacia residente, como nós falamos, que é algo que começou lá durante o Renascimento italiano. Veja como o mundo anda para trás, né, Evandro? Exatamente, professor. Agora, eu quero tratar um pouco com o senhor sobre a manifestação do Itamaraty. Né? Ele deu uma resposta rápida, né? Emitiu uma nota rapidamente sobre a situação, e isso gera até uma controvérsia em relação à forma como o Itamaraty atuou com a Venezuela. Houve um tempo maior para o Itamaraty, até mesmo para o próprio presidente da República se manifestar sobre os ataques que Nicolás Maduro vem fazendo ao processo eleitoral venezuelano. Como é que o senhor avalia e qual que é a posição do Brasil nesse momento quando falamos de Equador e de um conflito com o México? Quando a gente olha o Brasil, desde o início do terceiro governo Lula, o Brasil não sabe se ele vai se realinhar, ou seja, ele vai procurar uma posição de alinhamento internacional, sobretudo um bloco não ocidental, ou se ele vai buscar uma posição muito difícil, mas que costuma render muito diplomaticamente, que é a neutralidade. O que nós estamos vendo agora é que depois dos vários puxões de orelhas, vários problemas que o Brasil vem tendo desde o ano passado, com outras potências, né? Ou seja, o Brasil parece estar tentando afinar um pouco e recuperar algumas, digamos, bases sólidas da diplomacia brasileira. E essa manifestação rápida reforça que a Convenção de Viena é um ponto pacífico, tanto é que o Brasil não titubeou tanto. E, por outro lado, nós temos que lembrar que o regime atual
no Equador, não, do Noboa, não é um regime alinhado com o governo brasileiro, né? Uhum. Ou seja, pode ser que evolua para algum alinhamento, mas o bloco ali e a figura que foi retirada era uma figura alinhada ao Correia, né, que esse sim, né, esse bloco do Correia, esse bloco político do Correia no Equador, era um bloco muito alinhado ao Partido dos Trabalhadores, né, com muito diálogo. Então, também não é um ponto tão fora da curva se nós olharmos por esse prisma, concorda, né, Evandro? Ou seja, nós temos uma situação em que alguém que era alinhado com o grupo político mais à esquerda foi retirado de uma embaixada. Então, a manifestação pode também ainda ter tido um certo tom ali, um certo viés, digamos, um pouco político-partidário, mas o importante é que acertou, ou seja, a Convenção de Viena deveria e deve ser respeitada. Professor, só para a gente amarrar esse tema relacionado ao Equador, porque eu quero conversar um pouquinho sobre a guerra de Israel contra Hamas também, aproveitar o seu conhecimento do assunto para a gente atualizar uma informação aqui. Mas o senhor acredita que esteja havendo um movimento de desrespeito mesmo aos tratados internacionais que são feitos, ou até mesmo uma falta de vontade dos países em respeitar essas regras, porque a gente tem acompanhado cada vez mais conflitos que de alguma forma não estão nem aí ou não levam em conta os tratados que foram assinados, os acordos que foram feitos ao longo dos anos. Sim, o que você descreve é aquela situação que nós tivemos logo depois da Primeira Guerra com a Liga das Nações. Todo mundo assinou, mas ninguém quis cumprir, né? Então, era uma regra que não valia nada. Depois, com o sistema atual, e sobretudo com o fim da Guerra Fria, todos, digamos ali, entram em um concerto para apoiar essas regras. Só que o que nós temos agora, né, Evandro? Até em vários momentos eu tive o prazer de conversar disso com você. Nós temos uma disputa pela ordem internacional, né? Ou seja, o bloco ocidental, lentamente, mas de modo muito contundente, tem sido ali, digamos, instado a se posicionar sobre a manutenção. Por parte de quem? Especialmente desse tratado de amizade entre China e Rússia. Ou seja, então, quando os países menores começam a sentir que as grandes potências que articulam o atual sistema estão em choque e estão disputando as regras, isso leva, digamos, um aumento da margem de manobra. Ou seja, olha, né, os cachorros grandes estão brigando ali, então nós aqui, os menores, podemos fazer o que quisermos, né, porque eles nem vão parar para prestar atenção em nós, não vamos ter como nos retaliar. É isso que a gente está assistindo. E a tendência, como você bem descreveu, é que esses eventos comecem, sim, a se tornar mais recorrentes e, aí, claro, provavelmente até com efeitos mais danosos, não atingindo só uma pessoa, mas às vezes populações inteiras. Professor, agora mudando de assunto, a gente tem um número que foi atualizado pela Organização das Nações Unidas, calculando 32 mil mortos já no conflito na faixa de Gaza entre Hamas e Israel. Como é que o senhor avalia essa situação e os possíveis caminhos que possam restar, né, para ambos, tanto para Israel quanto também para Gaza, diante de um conflito que parece não vislumbrar o fim, pelo menos não por enquanto? Foi o primeiro momento que eu falei disso, foi inclusive com você, né? Foi. Logo no imediato ali do conflito, do evento, e eu já fazia um prognóstico de algo duradouro, né? E é isso que a gente tem assistido, ou seja, é uma situação humanitária extremamente catastrófica, não há possibilidade de recuo militar por parte de Israel. Todo o espaço de evacuação de civis está se esgotando, tanto é que Rafah agora se tornou um ponto crítico, porque há uma necessidade de você fazer ali o avanço contra o Hamas, mas uma impossibilidade de rapidamente deslocar civis para não aumentar ainda mais esses números que já são extremamente assustadores, né, e lamentáveis. Então, nós temos agora a confirmação daquilo, né, ou seja, esse conflito vai durar muito tempo. O Israel falou que conseguiria articular essa evacuação em 4 semanas, apesar de toda a expertise, eu acho que é um número muito otimista, né? Ou seja, você tem um tempo para construir espaços, levar água, criar abastecimento, tendas, né? Conseguir fazer o scanning ali de todos os possíveis membros do Hamas, terroristas que estejam misturados entre os civis.
Então, até eles conseguirem equacionar isso, né, você vai começar a ter muito dessas escaramuças, esses pequenos ataques, e, ao mesmo tempo, o aumento do estresse da tropa, né, que muitos esquecem disso, né, ou seja, você tem uma situação de impasse na estratégia, as tropas que estão em terra, elas ficam um pouco perdidas em como agir, e nesse momento, qualquer erro tático ou qualquer movimento da massa pode gerar ali ataques, tiros, conflitos, mais mortes. Então, a situação tende, nesses próximos, eu acredito que pelo menos 2 meses, a ser muito tensa, com pouco avanço operacional, né, até que Rafah seja resolvida, ou seja, como que eles vão retirar civis dali, como que eles vão descobrir quem são os civis, né, que também não é fácil, porque você tem uma massa muito grande da população palestina de Gaza se deslocando ao sul, ou seja, é como se você tirasse ali 1,5 milhão de pessoas que estavam dispersas num território que não é tão grande, mas que é considerável, e colocasse ali de 40 quilômetros quadrados para 4 quilômetros quadrados, né? Uma compressão muito forte, e isso faz com que a situação fique mais e mais tensa para todos que estão envolvidos ali, inclusive dificultando até mesmo o sistema de abastecimento, que nós vemos que não tem funcionado, ou seja, a ajuda tem dificuldade de chegar, porque todo mundo ali está numa situação crítica, né? Ou seja, inclusive as próprias tropas israelenses estão operando numa situação muito compartimentada, só que muito, digamos, comprimida, né? Ou seja, eu sei onde estão as pessoas, mas eu não consigo reposicioná-las. Então, isso faz com que o conflito se estenda, os números aumentem, e a pressão internacional se torne ainda mais aguda, inclusive com essas palavras duras que nós acompanhamos, Evandro, dos Estados Unidos, né, do atual governo americano, com relação a seu apoio e às ações de Israel ao longo de toda a faixa de Gaza. Professor Alexandre Pires, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima, que eu sei que ela virá. Até a próxima, um prazer. Eu vou conversar agora com o Vladimir Feijó, que está conosco também, né, e que avalia muito essas situações envolvendo esses conflitos. Professor, no teu ponto de vista, o que a gente pode esperar de resolução ou não envolvendo Israel e Hamas, agora com esse cálculo que a ONU traz de 32 mil vítimas desde que a situação se agravou? Eu espero surpresas, eu não tenho um caminho exato. O campo político dos Estados Unidos tem aumentado pressão sobre Israel. Internamente a gente vê manifestações diárias contra o governo Netanyahu, mas qualquer outro de oposição mantém a posição de que é preciso derrotar o Hamas, e aí não só a liderança do Hamas, mas a força do Hamas entrar em combate, e a gente está na angústia, na espera de retaliação do Irã por causa do ataque na embaixada do país lá no Líbano, lá em Beirute. A gente teve nessa última madrugada um ataque a uma refinaria de Israel, mas se espera algo maior ainda. Então, aquele perigo do conflito se expandir fica cada vez maior e, portanto, o que acontecer em Rafah corre o risco de ficar eclipsado e não ter tanta atenção devida, porque a gente pode estar falando de um conflito com o Hezbollah ou contra o Irã enquanto isso aconteça. Obrigado por enquanto, professor.